Tu uma bênção. Te amo. Adoro dizer que ela é minha prima. Som. Bom dia, pode sentar. Bom, tá surpreso em me ver aqui? Eu também. Eu também fiquei surpresa. Mas vamos lá. Vou colocar meus guias, minha guia aqui. Só me organizar. Bom, a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que é um versículo bem curtinho. Provavelmente você já passou por ele assim, batido. E é um versículo que está no livro de Neemias. Antes de ler o versículo, eu só vou dar uma introdução, porque o livro de Neemias é um contexto, né? Então, só o versículo solto fica perdido. Mas o livro de Neemias é um livro onde nós podemos ver a história, né, de Neemias, que era um copeiro na Babilônia. Ele era judeu, mas ele nasceu na Babilônia, ele viveu na Babilônia o tempo todo, porque Israel tinha sido conquistado, né, pelos babilônios. E Neemias, ele ouve falar sobre Jerusalém. E ouve que Jerusalém está destruída, que os seus muros estão caídos, que o seu povo vive desprotegido. E aquilo toca o coração de Neemias, porque apesar de não morar em Jerusalém, ele era um cidadão, né? Ele fazia parte do povo escolhido. Então, o que acontecia em Jerusalém, independente dele ter vivido ali ou não, falava diretamente com ele em relação ao seu povo, em relação à sua história de vida. E ele, compadecido com aquela notícia, ele pede para o rei, ele ora, jejua, e Deus promove uma oportunidade onde ele pede para o rei para ir a Jerusalém. E pede não só para ir, mas pede proteção, pede uma carta, pede recursos. E o rei, ele, acho que conduzido ali por Deus, também tocado por Deus, né, deixa Neemias ir a Jerusalém. E quando Neemias chega, ele, à noite, ele pega o seu cavalo, né? Depois vocês leem, capítulo 1 e 2, maravilhoso. As histórias bíblicas são sempre cheias de detalhes, cheias de informações, que você vai se ver ali, tenho certeza. E aí ele pega o seu cavalo, sai à noite e realmente constata que Jerusalém está com seus muros caídos, né? E os muros caídos significavam desproteção, insegurança. As cidades eram protegidas pelos muros. Mas não só a cidade fisicamente, mas o seu povo, os seus valores, a sua moral, aquilo que eles acreditavam estava desprotegido. E Israel, como um povo monoteísta, né, de um único Deus, no meio de povos onde muitos deuses eram cultuados, onde muitas práticas que eram contrárias aos valores, à palavra de Deus eram feitos, né, eram vivenciados ali, estar desprotegido era também estar suscetível a uma contaminação espiritual. E Neemias, ele faz essa observação, ele reúne o povo e ele fala, vamos reconstruir os muros, né? Esdras, uns livros antes aqui, já tinha reconstruído o templo, mas os muros estavam caídos. E quando Neemias reúne o povo prontamente fala, não, vamos reconstruir os muros. E todo o povo começa a se mobilizar para a reconstrução dos muros, enfrentando muita resistência. Mesmo no meio do povo, existia alguma resistência, as pessoas zombavam, não acreditavam que aquilo pudesse realmente acontecer, porque seria uma obra sobrenatural.
E no meio da descrição do capítulo 3, aonde todas as pessoas que se envolveram na reconstrução do muro são citadas, né? Isso é algo que, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente fica, meu Deus, mas por que tanto nome, né? Tanta genealogia, tanta citação, tanta gente? Mas isso reflete um caráter tão maravilhoso do nosso Deus, de olharmos para nós como pessoas únicas. Quer dizer, no meio de algo tão grandioso, tão poderoso, que estava sendo reconstruído, um capítulo cita nominalmente as pessoas que estão ali envolvidas naquela reconstrução. E isso é maravilhoso, porque independente do que você está passando, independente do que você está fazendo, independente de quem está vendo, você pode ter a certeza de que o Senhor nos chama, nos conhece pelo nome, e Ele está vendo todas as coisas. Ele está vendo, e esses nomes no capítulo 3 são a prova disso. E no meio desses nomes, no versículo 12, né, o apóstolo sempre fala que os versículos 12 são especiais, né? E no meio do versículo 12, me chamou muita atenção esse versículo. Eu já li a história de Neemias várias vezes, já fizemos peça aqui, mas nunca tinha prestado atenção nesse versículo. Fala assim: Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. E eu conheci esse versículo, né, de perto. O ano passado, quando a gente começou nesse momento aí de pandemia, eu comecei a ler todos os dias eu li um livro que fala sobre as mulheres da Bíblia. E cada dia falava sobre uma mulher da Bíblia. Sabe esses livros que a gente de devocionais e tal? E em julho, lá para julho, eu sei que é julho, porque eu olhei lá para dar uma olhada, tem o dia certinho, né? E eu estava num conflito nesse dia. Estava num conflito por conta do meu trabalho, das coisas que eu tinha que decidir. Eu trabalho junto com meu pai e ficava lado a lado, né, nós dois juntos, e ele tinha que tomar algumas decisões, e eu fiquei naquele conflito, se estava certo, se não estava. E quando eu fui fazer meu devocional, veio essa palavra aqui e falava assim: e Salum, filho de Aloés, governador de outra metade de Jerusalém, fez os reparos dos trechos seguintes com a ajuda de suas filhas. E para mim foi uma resposta, sabe aquelas respostas da Bíblia que você fala, não é possível que isso está escrito aqui. Acabei de fazer uma pergunta, vem a resposta exatamente, tipo, só faltou falar o nome, né? E eu fiquei com aquele versículo na cabeça. Mas depois, meditando nesse texto, fui até olhar na Bíblia, falei, nossa, nunca tinha visto esse versículo. Fui até checar, né? E Deus começou a falar comigo sobre várias outras coisas dentro desse versículo. E ontem, quando o apóstolo me ligou falando que eu ia ministrar, né? Logicamente, me deu aquele branco instantâneo, né? Mas depois me veio aquela palavrinha, né? Filhas de Salum. Fale sobre as filhas de Salum. Falei, ok, então vamos lá. Procurei uns estudos bíblicos, mas não achei nada. Falei, meu Deus. Aí, vamos lá, então. E o que Deus colocou no meu coração? Os muros, né? Uma cidade, como eu já disse, uma cidade desprotegida, uma cidade com seus muros caídos, é uma cidade cheia de insegurança e sofrimento, né? Nós vivemos agora, estamos vivendo na iminência desse inimigo invisível, né, que nos faz, de certa forma, temerosos e desprotegidos, e quantas inseguranças e quanto sofrimento você está suscetível a um inimigo, né, causa para as nossas vidas. Assim estava o povo de Israel. Mas não só essa proteção física, né, dos muros, mas hoje nós vivemos algo que nos faz muito inseguros também, que é uma onda de relativismo. Quando eu estava pensando nos muros caídos, né, me veio muito
claramente que o relativismo ele nos coloca numa situação exatamente como esses muros caídos, né? E o que é esse relativismo? É uma onda que nós estamos vivendo, é um pensamento que paira nesse tempo que nós estamos, aonde as opiniões, o certo e o errado, o bem e o mal, o moral e o imoral, ele depende da opinião das pessoas. Eu posso ter uma opinião, você pode ter outra, o outro pode ter outra, o outro pode ter outra. E ninguém tem autoridade para falar o que é certo e o que é errado. Essa é o que paira na nossa sociedade hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo. É como um inimigo invisível, né, construindo esse tipo de raciocínio, onde nós não sabemos o que é certo, o que é errado, e isso nos torna inseguros para tomarmos as nossas decisões, para nos posicionarmos diante daquilo que nós estamos vivendo, para nos posicionarmos diante dos nossos filhos, nas nossas casas, nas nossas famílias. E eu acho que queria falar uma frase aqui que eu tinha escrito. Deixando por conta de cada um definir as suas verdades, como se a verdade fosse algo a se escolher e não a se descobrir. A verdade não é algo que nós podemos escolher. A verdade que nos traz segurança é algo que nós precisamos descobrir. Ela não é fruto de uma escolha, ela é fruto de uma busca, de uma descoberta. E muitas pessoas estão como essa Jerusalém sem segurança para tomar decisões, desprotegidas espiritualmente, refém de descontroles emocionais, sem ao menos conseguir ter discernimento sobre o certo e o errado para se posicionarem. Essa pode ser a sua situação, a do seu casamento, a da sua família, a dos seus filhos. Jerusalém restaurada para nós hoje, esses muros, também tem um significado de restauração de valores absolutos, que precedem de um Deus pessoal, que não depende de qualquer outro ser para existir. Esses valores estão aqui. Esses valores estão aqui. É dessa forma que os muros, as proteções das nossas vidas, elas se estabelecem. Quando nós conduzimos as nossas vidas, não segundo nossas opiniões, não segundo uma moda, não segundo intelectuais, filósofos, mas segundo algo que não muda. A palavra de Deus, ela não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E as nossas vidas só estão protegidas e guardadas quando nós agimos e nos posicionamos em relação ao que está escrito nela. Amém? Então, se hoje paira essa insegurança, o que eu faço? O que eu faço com o meu casamento? Busque na palavra e Deus vai te mostrar fidelidade. Como que eu conduzo a vida dos meus filhos? Deus vai te mostrar na palavra dele, vai te mostrar a forma como você deve conduzir, em amor, em misericórdia, em compaixão. E assim, né, todas as outras coisas, né, todos os nossos desafios, os nossos dilemas. A palavra de Deus, por excelência, ela é a fonte de sintonia com Deus. Né? Se você está afirmado aqui, você está protegido. Os muros, eles estão sendo restaurados. E você pode imaginar, né, aquelas filhas de Salum eram as filhas do governador. Bom, se alguém estava passando alguma dificuldade naquele tempo, certamente não eram as filhas de Salum. Salum estava bem protegido. Ele era governador. As suas filhas, imagina, se hoje nós não vemos mulheres em canteiros de obra, que dirá nessa época. Não tinham mulheres em canteiros de obra, trabalhando, pegando pedra, pegando cimento. Não era comum que as mulheres estivessem nessa posição. À noite, numa cidade sem muros. Nós vemos aqui que,
mesmo que a gente esteja num lugar confortável e protegido, se nós não nos posicionarmos, as incertezas batem na nossa porta. Eu imagino, né? Salum sentado com as suas filhas na hora do jantar, na hora do almoço, né, falando, Neemias apareceu, Neemias, vocês lembram de Neemias, filho do fulano de tal, do ciclano de tal, ele está por aí, ele quer restaurar os muros, quem vai, quem não vai, vamos se unir, não vamos. Eu imagino essa conversa na mesa, né? E queria chamar a atenção para algo que é tão importante na nossa vida, que é a mesa da nossa casa. A pastora Fernanda tem um projeto lindo de mesas, né? E eu tenho certeza que o que inspirou ela a fazer esse projeto não foi a beleza dos tecidos, mas com certeza o poder que ela encontrou na mesa da casa dela. Porque a mesa das nossas casas é um lugar onde a gente observa como estão os muros da nossa família. A mesa da nossa casa é o lugar onde a gente ouve as conversas, onde cada um pode falar alguma coisa. A mesa da nossa casa tem briga, tem discussão, tem risada, tem gente falando, tem pergunta. Na minha casa, a mesa é cheia de perguntas. Meu Deus do céu. É tanta pergunta. Que eu tô até estudando, porque eu pensei, meu Deus, eu preciso ter resposta para isso, senão eles vão buscar a resposta em outro lugar. Se eu não sei, deixa eu aprender, porque é muita pergunta. A única coisa que não pode existir na mesa da nossa casa é silêncio. Se existe silêncio na mesa da sua casa, você precisa tomar uma atitude urgente. E a primeira, já vou te dar uma dica, desligar o celular na mesa. Celular na mesa é um prejuízo sem tamanho. Porque é ali que você vai ouvir como estão os muros da sua família. Como estão os muros dos seus filhos. Como está o muro do seu marido. E às vezes até o silêncio fala, né? Se está sem celular e ainda está em silêncio, meu Deus, puxa um assunto. Pede para Deus te dar estratégia. Puxa um assunto na mesa. Pode ter briga. Eu sou super sonhadora, idealizadora, né? Então eu fico lendo esses livros tal, e fico pensando, vou chegar na mesa, aquela música, né? Aquela musiquinha, né? De ambiente, sabe? Todo mundo chegando feliz, a mesa posta, os filhos sentando na mesa na hora, né? Não sei se acontece na sua casa, na minha eu preciso chamar 1 milhão de vezes para vir para sentar na mesa. Às vezes eu já esquentei, já esfriou e eu ainda estou lá. Fulano, já vou. E a gente idealiza. E eu, às vezes, ficava frustrada, porque sentava na mesa, saía uma briga. Começava uma discussão. Aí um falava de um assunto, o outro já respondia. E eu pensava, meu Deus, que horror. Que horror essa mesa. Que ninguém me veja nessa situação. Depois, eu comecei a ver que pode ter briga na mesa, pode ter discussão. O importante é que as pessoas se comuniquem. O importante é que a gente possa ouvir o que está acontecendo na nossa mesa. E as filhas de Salum, com certeza, ouviram ali na mesa o que estava acontecendo. E elas, ainda que improváveis, elas aceitaram o desafio. Na verdade, elas se ofereceram voluntariamente, porque duvido que tenham sido escaladas para aquela obra. Elas voluntariamente se colocaram à disposição. Deixa eu ver onde eu estou. Quem viu um monte de folha aqui pensou, meu Deus do céu. Mas vai rápido, vocês vão ver. Um outro detalhe importante aqui do nosso convívio familiar, e eu acho que foi isso que talvez tenha conduzido elas a se voluntariar, a consertar esse muro, a restaurar os muros, é o exemplo, né? Eu não sei vocês, mas eu, mãe,
adoro um sermão. Se eu pudesse, dava sermão o dia inteiro. Só que sermão não adianta nada, né? O exemplo fala mais do que 1000 palavras. E esses dias aí, eu acho que a pandemia, uma coisa boa foi essa, bastante convivência familiar, né? E aí a gente pode, mesmo sem perceber, a gente vai imprimindo algumas coisas na vida dos nossos filhos. Eu passei por algumas experiências interessantes aí nesses tempos. Uma foi a doença da minha mãe. No meio da pandemia, minha mãe descobriu um câncer de intestino e teve que fazer uma cirurgia, depois fez quimioterapia, foi todo aquele processo aí no meio desse 1 ano e meio aí que a gente está, né? E ficou morando em casa, e a gente corre para o hospital, e passa mal, e vai para lá, e vai para cá, e é isso, e vomita, e limpa isso, e limpa aquilo. E a gente naquele corre lá em casa. E um dia meu filho olhou para mim e falou assim, mãe, que bonito é isso que vocês estão fazendo pela vovó. Às vezes a gente nem imagina que os nossos filhos estão vendo nosso corre, né? Mas eles estão observando todas as coisas. E essa é uma forma da gente restaurar muros. É você sair da sua casa e vir para a igreja, orar, porque você sabe que é tempo de oração, não é tempo de ficar em casa, assistindo Netflix, TV. Eu adoro Netflix, adoro série, mas tem que vir orar também. É tempo de vir para a igreja. Sabe o que seu filho entende? Que independente de qualquer coisa, você está indo para a igreja. O seu relacionamento com Deus é importante, é prioridade. Né? E tive experiências ruins também, não são só boas, não. Um dia a gente estava na frente do dentista e chegou uma pessoa pedindo dinheiro. E eu não tinha dinheiro, correndo para o dentista, meio naquele mix de medo, né? Porque às vezes a gente fica com medo. E aí falei, não, eu não tenho dinheiro, não tenho. Fiquei naquela dúvida, não sabia o que eu fazia, se eu ia para a farmácia, se era uma lata de leite, se eu ia comprar. Aí eu falei, Pedro, não dá para a gente agora entrar no carro de novo, comprar leite, voltar. Falei, vamos. Falei, desculpa, hoje eu não tenho. E aí meu filho depois falou, mãe, como é que você pode falar que não tem dinheiro para uma pessoa que está te pedindo comida? E eu fiquei, meu Deus, mas não tinha o que fazer naquela hora. Eu estava sem R$1. E aí encontrei com meu pai outro dia, e ele com um saquinho cheio de dinheiro. Eu falei, pai, para que você está usando dinheiro? No meio da pandemia, o dinheiro é contaminado. Para que você está fazendo isso? Ele falou assim, eu sempre peço para o João, é um motorista, uma pessoa que paga a conta, que ajuda lá ele. Sempre peço para o João tirar várias notas no banco, trocar lá uns 200, 300 reais em nota de 20, de 10, e ponho num saquinho, já lavei tudo com álcool, e para se eu encontrar alguém na rua, eu poder dar dinheiro, alguém me pediu, eu não estar sem dinheiro. Então, a gente vai percebendo que a convivência, né, e o fato da gente ter essa intencionalidade de passar valores, passar um estilo de vida onde os muros estão restaurados, está muito mais nas nossas atitudes, na mesa da nossa casa, do que propriamente nos sermões que a gente adora dar. Né? Menos sermão, mais atitude. E mais intencionalidade. Como eu falei para vocês, as perguntas são muitas. E aí um dia começaram as perguntas de política. Eu pensei, meu Deus do céu. Aí eu já vi as respostas. Aquelas respostas assim, isso aí é tudo um ladrão, tudo absurdo, não sei o que lá. Umas respostas assim, tipo, soltas, que não fala nada, mas que encerra o assunto. E aí eu pensei, nossa, isso é uma excelente oportunidade para falarmos de política em casa. Só que eu não sou uma pessoa que me envolvia com política. Eu não era uma pessoa antenada em política. Assisto as notícias, vejo lá todos os dias, mas não estava ligada.
para o nível das perguntas que estavam acontecendo lá em casa. Pensei, é uma oportunidade de eu poder passar instrução para os meus filhos sobre política. Vou estudar. Intencionalmente, procurei um conteúdo, umas aulas, fui fazer aula. E trouxe isso para dentro da minha casa. Eu estou falando isso para vocês, não é como um modelo de vida, porque eu posso tirar 9 às vezes, mas às vezes também tiro 3. A gente está tentando, a gente está sempre se esforçando. O que eu quero te mostrar, o que eu quero ressaltar é que os muros estão caídos. E Deus está nos chamando para restaurá-los. E nós não podemos ficar indiferentes, simplesmente porque talvez ainda não bateu na nossa porta. Vai bater. Vai bater. E a gente precisa estar atento. Precisa estar muito atento. E nós, as mulheres, né? Uma palavra para as mulheres, né? Provérbios 14, 1. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói com as próprias mãos. Esse dom de construir e destruir, Deus colocou sobre nós. A gente sabe construir uma mesa como ninguém, um ambiente como ninguém, uma discussão como ninguém. Né? Então, vamos usá-lo para reconstruir muros, para construir um ambiente dentro da nossa casa, onde seja um ambiente favorável para o crescimento, para o desenvolvimento. Como eu disse, as filhas de Salum, né, com o exemplo do seu pai, que com certeza era um exemplo de alguém que estava engajado ali, né, estava envolvido no que estava acontecendo, elas se voluntariaram. Voluntariar é qualidade de quem se dedica a alguma coisa sem ter obrigação de o fazer, motivado por vontade própria. E o que eu queria deixar com esse item aqui de voluntário é: não terceirize aquilo que você pode fazer. Tem coisas na vida que a gente pode terceirizar. Tem coisas que você pode pedir para alguém fazer por você, que você pode pedir ajuda, que você pode passar para alguém, você pode pagar para alguém fazer. Mas tem coisas que nós não podemos terceirizar, porque se nós fizermos isso, nós perdemos. Isso é a nossa família, os nossos filhos, a nossa saúde e o nosso relacionamento com Deus. Se você só andar com quem anda com Deus e não andar você mesmo com Ele, você pode perder a sua vida espiritual. Se você não cuidar da sua casa, você perde a sua casa. Se você não cuidar dos seus filhos, você perde os seus filhos. Se você não cuidar do seu esposo, da sua esposa, você perde. Então, nós não podemos terceirizar. As filhas de Salum, elas se envolveram. Elas não precisavam, mas elas fizeram. Às vezes, nós não precisamos, mas nós devemos fazer. Nós devemos fazer. E você pode pensar, mas eu não posso. Mas eu não consigo. Olha, a gente não pode mesmo, a gente não consegue, muitas coisas a gente não é. Mas o Deus de quem nós somos filhas, Ele é, Ele pode e Ele nos capacita. Amém? Nós somos filhas. Elas estavam aqui na posição de filhas. Elas não estavam aqui independentes. Elas estavam na posição de filhas. E quando nós estamos na posição de filhos, de filhas, de filhos, você não pode. Mas o Deus que tudo pode, Ele vai poder fazer e vai poder te ajudar. Amém? Ele pode por você. Não se limite achando que você não pode, que você não consegue, que não vai dar tempo.
Vai. Ó, vou te falar que o Instagram e o WhatsApp mostraram que tempo não é o nosso problema. Não é. Tempo está sobrando. Falta um pouco de voluntariado, de intencionalidade, de direcionamento, de entender a direção, né? Que vem de Neemias, passou pelo pai, chegou em mim, né? Saiu de Deus, chegou em mim. Então, como filhas, nós podemos. Talvez independente, se depender 100% de você, não vai dar nada certo. Mas se Deus está com você e Ele tudo pode, vai dar. Você vai conseguir. Eu imagino que essas jovens aqui, elas pensavam, meu Deus, e o futuro? Como vai ser? Né? Vamos fechar os muros e como vai ser o futuro? Afinal de contas, estava tudo muito difícil nessa época. E aí, eu me lembro de um salmo, do Salmo 39, 7, que fala assim, eu não sei se foi Davi que escreveu esse salmo, mas quem foi, escreveu assim, mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Amém? Você pode... Eu adoro salmos, porque você observando assim, é uma conversa, parece que é do espírito com a alma, né? A alma fala, e agora, o que vou esperar? O espírito responde, a minha esperança está em Ti. Né? Tem um salmo de Davi que eu adoro, que ele fala... minha alma, você ainda vai louvar o Senhor. Começa uma lamúria, começa um negócio, meu Deus, nada está dando certo. Deus, ele está quase pedindo para tirar a vida. De repente ele fala, a minha alma ainda vai te louvar, Senhor. Ele fala diretamente à alma dele, minha alma, você ainda vai louvar o Senhor. E assim, faça você também. Quando as coisas estiverem difíceis, quando você não souber o que fazer, quando você não souber como resolver, quando não depende de você, fale para você mesmo. E agora, a minha esperança está em Ti, Senhor. Amém? Deixa eu ver agora aqui. Não espere que as pessoas façam por você, não terceirize. Efésios 14, 4 fala, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha uma postura espiritual de quem entendeu que está sobre a sua responsabilidade manter a sua vida espiritual em crescimento. Não depende de ninguém. A gente tem muitas ferramentas, a gente tem ministério aqui, é Doxa para adolescente, é Rede One para pós-adolescente, é ministério infantil, é o seu pastor pessoal, é o seu líder de célula, é o seu apóstolo, é a sua apóstola. A gente tem muitas ferramentas, mas a sua vida espiritual depende de você. Ninguém vai fazer por você o que você pode fazer por você mesmo. Se os seus muros estão caídos, hoje Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te dizer, restaure-os. Coloca a mão na massa. É o seu casamento? É a sua família? É a sua vida profissional? É a sua saúde? Para de ficar vagueando pelos pensamentos que estão por aí. Olhe para a palavra de Deus. Veja aquilo que é valor, veja aquilo que é importante para Deus e faça você mesmo. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que você precisa se dispor e ir fechar essas brechas desses muros. Você precisa se levantar e fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer. Amém? Acho que eu já estou terminando. Lembrei. Último texto aqui. Mateus 5, 13 a 16. Esse eu não anotei, vou ter que ler aqui. Mateus 5, 13 a 16 fala aqui. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo?
não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós somos lastro, nós somos essa Jerusalém espiritual, né? Deus, Ele restaura em nós a santidade de Deus, Ele restaura em nós esse lastro que santifica o mundo. Quando você está posicionado, quando você tem essa consciência, você é responsável pela santidade dentro do seu trabalho. Você a presença de Deus é um ponto de contato na sua família. Você é um ponto de contato da santidade de Deus na sua vizinhança, no ambiente onde você vive. Quando eles estavam aqui restaurando Jerusalém, eles sabiam que não era só um território político, um território físico. Restaurar Jerusalém é um lastro espiritual, é algo que santifica a terra. Por isso tanta luta, por isso tanta guerra, por isso tanta destruição. Não teve lugar no mundo tão destruído, tão reconstruído como Jerusalém. Porque eu não sei, Deus escolheu Jerusalém. Ali é o lugar onde Deus toca a terra, é o lugar onde está o povo, é o lugar onde está a identidade espiritual. E a palavra diz que a palavra vem de Jerusalém. A essência, os valores, aquilo que é rocha, vem de Jerusalém. Então, por isso tanta guerra, tanta destruição, tanta reconstrução. E você é essa Jerusalém também, aonde você está. Então, permaneça, não desista. O inimigo das nossas vidas tenta nos roubar. Ele tenta roubar aquilo que Deus derramou nas nossas vidas. Porque ele sabe que se esse lastro, ele se contamina, tudo que está em volta deixa de ser alcançado pela bênção de Deus, deixa de viver a promessa de Deus. Nós somos esse lastro espiritual. Então, talvez você entenda por que tantas dificuldades, às vezes, na sua vida, no seu casamento, na sua mente, nos seus pensamentos, no seu trabalho, na sua santidade, no desejo, né, de manter a sua santidade, mas permaneça. Você é esse lastro espiritual, você é essa ponte de contato que traz santidade para o ambiente onde você está. Amém? Jesus, ele fala, né? Deixa eu voltar aqui. Quando perguntam, né, qual é o caminho, para onde ele vai, por onde nós devemos ir, ele em João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu queria convidar, talvez hoje você esteja aqui pela primeira vez, ou você veio, né, em busca de uma restauração, talvez os muros da sua casa, da sua família, da sua vida, estavam um pouco enfraquecidos, e você desejou estar aqui para restaurar, para trazer, para buscar uma resposta, para buscar uma direção, para restaurar. E eu queria te convidar hoje a entregar, a fazer o primeiro passo dessa restauração, que é entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Através de Jesus, nós temos a possibilidade de ter as nossas vidas restauradas, de ter os nossos muros restaurados. A partir de uma restauração pessoal, todas as outras coisas todas as outras áreas das nossas vidas podem ser restauradas. Isso a partir de uma oração onde nós entregamos a nossa vida para Jesus. Eu queria saber se tem alguém nessa noite que está aqui nessa condição. Nessa manhã. Ai, desculpa, gente. Eu falei muitas vezes essa noite, primeira vez. Ah, tá. Eu até treinei isso, sinceramente. Tem alguém que está aqui hoje nessa condição, que veio à igreja hoje porque precisa de uma restauração, porque precisa de algo na sua vida, um toque de Deus, que já não tem mais forças, que já não sabe mais o que fazer, que já não consegue mais discernir, mas que entende que estar aqui é um primeiro passo, é um caminho de resposta. Se você está aqui nessa manhã, acertei, nessa manhã, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo, entregando a sua vida para Jesus. Talvez seja isso que esteja faltando. É você parar de depender das suas forças e começar a depender daquele que tudo pode. Feche os seus olhos e repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu ouvi falar da restauração. Restauração é a palavra que eu tenho buscado para a minha vida pessoal, para a minha família, para a minha casa. E nessa manhã, eu quero dizer que o meu coração está aberto para que Jesus seja o meu Senhor e o meu Salvador. Para que Jesus me guie em direção a essa restauração como meu único Deus. Amém. Amém. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, tendo fé, acreditando, eu tenho certeza que a partir de hoje, algo novo está acontecendo na sua vida. Algo novo alcançou a sua família. Algo novo alcançou a sua casa. E eu queria fazer uma oração por você e queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Não queria constranger ninguém, mas eu vejo que as filhas de Salum precisaram sair do seu conforto e irem em direção ao muro. Talvez hoje, essa atitude de ficar em pé seja essa resposta, seja esse primeiro passo de que você está indo em direção àquilo que Deus está te chamando para fazer. Então eu queria te convidar a ficar em pé. Tem alguém aqui que fez essa oração hoje pela primeira vez? Eu tenho certeza que Deus está fazendo algo poderoso na sua vida nessa manhã. Tenho certeza. Eu queria fazer uma oração por vocês. Tem mais alguém? Eu vejo algumas pessoas em pé. Senhor Jesus, obrigada, Pai, porque nessa manhã o Senhor falou conosco poderosamente. O Senhor nos levanta da nossa posição, Senhor, de acomodação, de conforto, de empurrar para o outro aquilo que é responsabilidade nossa. E o Senhor não só nos levanta, mas o Senhor nos toma pelo braço. O Senhor vem estabelecer na nossa vida nessa manhã essa certeza de que nós não estamos sozinhos. De que da mesma forma que cada nome estava escrito ali naquele capítulo 3, o Senhor hoje também está nos chamando pelo nome, porque o Senhor conhece o
a nossa aflição, o Senhor conhece o nosso clamor, o Senhor conhece o desejo do nosso coração. E eu quero orar, Senhor, para que cada uma dessas pessoas possam sair daqui hoje cheias no seu espírito. Saiam daqui com direção, com coragem, com discernimento. Saiam com esse selo de que são mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Eu tenho certeza que Deus está fazendo algo poderoso na vida de vocês. Tem uma pessoa aqui, pode entregar. Nós vamos entregar para vocês um livrinho, que aí tem os primeiros passos na sua caminhada com Jesus. Quero dizer que vocês são filhas de Deus, filhos de Deus, que Deus está fazendo algo poderoso e que nós estamos aqui também para, junto nesse muro aqui, tentar reconstruir essa história que com certeza Deus está fazendo. Amém? E queria orar por vocês também, igreja. Eu sei que todos nós vivemos nesse tempo e temos um desafio enorme, um desafio de nos posicionarmos em Deus, de reconstruirmos, de nos mantermos firmes, de vivemos essa palavra como essas filhas de Salum, de nos levantarmos realmente como restauradores. E vou fazer uma oração. Também me coloco nessa posição de filhas. Aliás, o apóstolo podia fazer uma oração por todos, né? Tá sobre mim? Então tá bom. Eu também me coloco, tá? Debaixo. Também me sinto desafiada todos os dias. Senhor Jesus, Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra, porque o Senhor sempre, Pai, tem respostas para nós. O Senhor sempre, quando nós buscamos, o Senhor nos responde individualmente. O Senhor fala conosco de uma forma muito clara, muito objetiva. E nós nessa manhã, Pai, queremos orar, queremos clamar para que o Senhor venha nos capacitar a sermos verdadeiros restauradores de brechas. Eu quero orar aqui por cada família, por cada pai de família, por cada mãe. Senhor, em nome de Jesus, unge-os, desperta-os, levanta-os dentro das suas casas. Levanta-os, Senhor, como esses modelos, como essas fontes, Pai. Não de perfeição, porque não somos, nunca seremos, mas que na nossa jornada, aqueles que nos veem, possam ver a nossa fé, possam ver a nossa busca, possam ver, Senhor, o Senhor se movendo nas nossas vidas, o Senhor nos respondendo. Possamos ser, Pai, uma inspiração de estilo de vida para aqueles que estão ao nosso redor. Nos desperta de todo sono, nos desperta, Senhor, de toda acomodação, nos tira da nossa zona de conforto, nos faz irmos além, estica a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus, estica a nossa capacidade, amplia a nossa capacidade, Senhor, de ir além, de restaurar, de levantar o seu nome, de termos claro, nos dar discernimento, termos claro nas nossas mentes o que é certo e o que é errado, o bem e o mal, o que é moral e o que é imoral. Em nome de Jesus, nos firma, Senhor, em sermos esses lastros, em sermos essa presença do Senhor aonde nós estamos. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém.